É importante começar falando que o programa Mais Educação é atualmente a principal política do governo federal de indução da implantação de tempo integral no Brasil. O Brasil historicamente já vivenciou outras experiências de educação integral, como é o caso, por exemplo, do CIEPS no Rio de Janeiro e das escolas Parque, que surgiram na Bahia na década de 50 e tudo, mas mais recentemente o Mais Educação é a iniciativa de maior relevância que tem tentado induzir a educação integral no Brasil. É um projeto do Ministério da Educação, que acontece com o financiamento via o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, e ele tem como principal objetivo fomentar, induzir os municípios a implantarem a educação integral em tempo integral. Então é importante fazer essa distinção do tempo integral e da educação integral. A ampliação do tempo não necessariamente vai significar nas escolas a ampliação das dimensões de formação que a escola tradicionalmente investe, né? Então a gente na universidade tem acreditado que ampliar o tempo pode ser um bom momento histórico para também se pensar e se ressignificar os sentidos que a escola tem, os sentidos atribuídos à escola para as crianças, jovens, adolescentes, né? Então a gente acha que mais tempo não pode ser do mesmo, tem que ser mais tempo de coisas diferentes. Por isso, mais educação em mais tempo pode significar mais direitos, mais acesso à cultura, mais experiência em diferentes linguagens, né? Linguagens de formação e tudo. Os municípios que estão aderindo ao programa na região são 17, o maior deles é São João del Rei. Também os municípios têm autonomia para escolher as atividades que eles vão ofertar no chamado contraturno da escola. Então as crianças ficam na escola no horário regular e no contraturno é ofertado para um grupo de crianças a ser definido também pela escola um conjunto de atividades para compor 8 horas e meia de jornada escolar por dia. Uma característica interessante do programa é que esse tempo não precisa acontecer exclusivamente no espaço da escola. Então, as atividades podem ocorrer em outros espaços públicos, culturais, comunitários, no centro cultural, no teatro, no cinema, no clube do bairro, na perspectiva do que tem se chamado cidade educadora, também pensando no direito de acesso a esses espaços públicos pelas crianças e jovens. Essa é uma característica interessante também, que a gente pensa então que a educação integral entendida como uma institucionalização das crianças pode significar ampliação do acesso das crianças a esses espaços públicos. Outra característica interessante é a própria lógica da intersetorialidade dessa política, entendendo a educação como política social, mas mais tempo das crianças na escola pode significar a necessidade da escola ou das políticas de educação dialogarem com as políticas de assistência social, de saúde, de cultura, de esporte e lazer, na medida em que elas são responsáveis pelas crianças durante o dia todo. Outros programas de outras áreas podem passar a compor uma rede educativa, que é um pouco a direção que Mais Educação tem. Então é uma ideia de um programa intersetorial e também de uma política pública transversal, porque perpassa esses diferentes campos, né, das políticas públicas. Na região o programa ainda não está implementado, a gente tem 7 escolas em São João del Rei que fizeram a adesão, estão esperando a chegada do recurso, que está previsto agora para o final de agosto de 2013, e a gente imagina que em meados de setembro as crianças já estejam sendo atendidas pelo programa. As escolhas que as escolas têm feito são de acordo com o que o programa chama de macrocampus, né? Então em diferentes áreas, esporte, lazer, cultura digital e novas tecnologias, apoio pedagógico, artes visuais e plásticas, literatura, teatro, música, dança. Então as escolas constroem uma oferta de ampliação do currículo com essas diferentes áreas. É interessante pensar que essas são áreas, sobretudo a área de arte e educação física, que as escolas de educação básica, pelo menos das séries iniciais, não contam com professor especialista. Então é um investimento em dimensões de formação que a escola
tem investido menos ou tem menos profissionais das áreas, né? A escolha das crianças é feita, dos alunos, crianças ou jovens, né, é feita pela própria escola. Então, as escolas têm a opção de atender 100% dos alunos da escola, têm a opção de atender menos de 100% dos alunos da escola. Isso depende de uma série de fatores, das condições físicas da escola, das condições de equipe, da estrutura de espaço físico, das parcerias que ela conseguiu construir com o entorno, com outras políticas de educação, saúde, cultura, enfim. O critério de seleção, caso a escola não opte por atender 100% dos alunos, também é construído pela própria escola. Muitas vezes o critério é a própria adesão das famílias. As famílias que querem fazem a inscrição das crianças, que desejam que o filho esteja na educação em tempo integral. Outras vezes a escola seleciona por critérios de competência. Então, os alunos que ela entende que precisam de mais tempo de formação, de mais investimento, também são direcionados para um programa como esse. Qualquer uma dessas escolhas tem prós e contras, né? A própria ideia de estigmatizar um grupo como que precisa mais pode fazer do programa o que tradicionalmente se chamou de reforço escolar. E não é muito nessa direção que tem se pensado a ampliação da jornada escolar. Não é a ideia de mais tempo, não é mais do mesmo, é mais de outras experiências, a possibilidade de experimentar outras dimensões de formação. Mas esses critérios de seleção, a escola tem autonomia para construir. A UFSJ, no Mais Educação, está propondo um conjunto de ações, sobretudo ligadas à experiência de estágios, porque a oferta do programa nas escolas pressupõe que boa parte das atividades que as crianças e jovens vão realizar estão sob a coordenação de estudantes universitários. Então, no Mais Educação, as oficinas, por exemplo, de apoio pedagógico, música, teatro, vão ser ministradas por alunos da universidade dessas diferentes licenciaturas. Então, os alunos que já têm, de períodos mais avançados, que já têm algum acúmulo na didática e também nas áreas específicas desses campos de conhecimento, vão assumir oficinas de música, oficinas de apoio pedagógico, oficinas de teatro, oficinas de educação física, esporte, lazer, brincar, né? Na perspectiva da sua futura prática como professor dessas áreas. O diferencial é que esse aluno vai ter na escola um orientador, um supervisor, que é o chamado na escola professor comunitário, e na universidade vai ter um chamado professor referência, que é um professor de cada um desses cursos, que vai orientar esse estágio, ampliando o repertório de atividades que os alunos conhecem, discutindo problemas que eles porventura venham a ter nas oficinas, pensando em possibilidades de trabalho. Então, a ideia da universidade é supervisionar esses estágios dos alunos, subsidiando a prática deles e se responsabilizando também por essa prática. A gente também está propondo uma formação desse coordenador do Mais Educação na Escola, que é chamado pelo programa Professor Comunitário, discutindo um pouco as concepções de educação integral, educação em tempo integral, direito à educação, acesso à cidade, entendido também como um espaço de educação. E discutindo a necessidade de se pensar a educação integral no bojo das reflexões sobre uma mudança de paradigma do sentido da escola contemporânea. Além disso, então a gente tem tem a formação continuada dos estagiários, um conjunto de ações de formação para esses sujeitos que atuam na educação integral, os estagiários, os professores comunitários e também os outros atores, os outros professores que estão na escola, entendendo que a gente tem que romper com uma dicotomia assim, de um turno e o outro turno, a ideia de que a escola, que a implantação do programa possa contaminar positivamente a escola e possa ter possam existir trocas entre os professores do turno regular e a equipe que está trabalhando no Mais Educação e tudo. Além dos estagiários, a escola tem a chance de contar com profissionais de outras áreas, por exemplo, um capoeirista, um artesão do bairro, da cidade, que já tem uma reconhecida competência numa determinada área. Então a ideia também é que a gente consiga acompanhar e oferecer espaço de formação para esses outros sujeitos, esses novos atores profissionais que passam
a atuar na escola. Nós temos 18 meses de projeto com financiamento do Ministério da Educação a partir de agosto de 2013 até dezembro de 2014. Nesses 18 meses a gente tem previsão de 4 seminários de formação, o acompanhamento sistemático dos estagiários pelos professores de referência, visita às escolas, a sistematização dessa experiência nos 17 municípios da região das vertentes e a ideia de que o projeto dê bons frutos, de que a gente consiga contribuir para esse momento histórico e político importante da educação na nossa região. A ampliação da jornada escolar no Brasil está prevista desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 96, que coloca, que incentiva que as escolas ampliem o tempo de atendimento às crianças ao tempo integral, que pela legislação é entendido a partir de 8 horas e meia diárias, é entendido já como educação em tempo integral. É também uma diretriz do atual Plano Nacional de Educação, dessa década até 2020, que metade das escolas brasileiras passam a atender em tempo integral. E são elementos da legislação que podem nos ajudar a pensar a efetivação dessa política, né? Um dado interessante a gente pensar é que a organização da escola brasileira em turnos, manhã, tarde, noite, ela não é uma definição de caráter pedagógico. Não foi uma pesquisa, um pesquisador, uma teoria que ajudou ou que influenciou essa decisão. O que acontece na história da educação no Brasil é que a expansão da oferta da educação para todos fez com que não coubessem todas as crianças nas escolas que já existiam. Então foi por uma mera organização prática. Uma parte das crianças vão de manhã, outra parte vai à tarde. O Brasil é um dos países em desenvolvimento, e dentre os países em desenvolvimento e desenvolvidos, um dos que tem a menor jornada escolar, em média 4 horas e meia diárias, né? E diferentes estudos mostram que a ampliação da jornada está diretamente ligada à ampliação das dimensões de formação das crianças e jovens, das oportunidades educativas. A ampliação da jornada tem um impacto direto nas trajetórias escolares de sucesso das crianças. Então, a ideia da ampliação da jornada escolar nesse momento histórico do Brasil é também para colocar as políticas de educação em consonância com um crescimento político, econômico, que tem se colocado sobre as condições sociais do país. Agora, tem que se chamar a atenção que essa ampliação ela tem que acontecer no bojo das discussões das mudanças de concepção dos sentidos da educação e da escola. Não pode ser uma mera reprodução. O que as pesquisas têm mostrado é que as experiências que apenas reproduzem um turno no outro, ou que entendem que esse mais tempo é só para um reforço, estigmatiza alunos ou repete práticas, não têm sido experiências de sucesso. Então, a nossa ideia aqui é contribuir para que as experiências tenham sucesso.